Olá, amigos. Chegamos para mais um Fatos e Reflexões. Nós estamos em 31 de dezembro de 2021. Adeus, ano velho. Nesse vídeo nós vamos fazer o comentário sobre dois fatos recentes que aconteceram que realmente fazem diferença para a nossa vida, como sociedade, como igreja. Vamos recordar, nós estamos no dia 31 de dezembro e lá vai o ano velho, alguns fatos importantes que aconteceram em 2021. Também vamos ter as boas notícias. E, por fim, nós vamos ouvir a leitura de um salmo muito bacana que vai encher o nosso coração de esperança. Tá? O primeiro fato relevante que a gente vai considerar é a questão da eleição presidencial no Chile, que aconteceu agora no início de dezembro. É um fato importante porque, primeiro, foi eleito um presidente totalmente de esquerda. E isso é importante porque assim a gente vê que o socialismo, o comunismo, o bolivarianismo tem se multiplicado, se espalhado por toda a América do Sul. Nós já temos nesse regime de ideologia, nessa tendência, nós temos aí a Argentina, agora o Chile, a Bolívia, a Venezuela, o Peru, o Equador. Então, são poucos os países da América do Sul que ainda estão isentos disso. Conforme vocês podem ver no mapa, está marcado em vermelho aí os países com viés socialista. Sobrou pouca coisa sobre o Brasil, Colômbia, Paraguai, Uruguai e as Guianas. Mesmo assim, o povo do Paraguai ele é bem ideologizado para a esquerda. E a Colômbia fica naquela situação meio lá, meio cá. Bem, enfim, qual a relevância disso para nós, o significado dessa eleição para nós? É muito importante a gente entender que no Chile a votação ela não é obrigatória. E houve um comparecimento para a votação de 55%, aproximadamente 57,5% dos eleitores compareceram para votar. Qual é o resultado disso? Que a esquerda compareceu em peso. É muito importante que você tenha isso em mente. A esquerda, os eleitores de esquerda são militantes, eles sempre vão comparecer. Então, quando você deixa de votar, ou quando você decide votar em branco, votar nulo, ou se abster de votar, que no Brasil o voto é obrigatório, o que você está fazendo é permitindo que eles tenham um voto a mais de diferença, que é o seu voto. Então, é muito importante que o povo brasileiro tenha consciência de que é importante participar das eleições e fazer boas escolhas. Eu vou, em vídeos próximos, falar a respeito de partidos políticos, as suas ideologias, conforme está nos seus estatutos, e de pessoas, de candidatos, e explicar qual a importância de cada partido e como você deve ou não deve votar. Óbvio que a escolha é sua, mas nós vamos dar a orientação para você tentar acertar ou não errar. Essa é a intenção. Segundo fato relevante, eu vou pôr aqui agora dois videozinhos muito rápidos. Primeiro foi uma família norte-americana que estava num restaurante nos Estados Unidos e por eles não terem se submetido à aplicação do remédio do combate dessa doença mundial aí, eles foram expulsos de um restaurante. Então a segregação já está acontecendo na prática e não está limitada apenas a algum local, como é o caso da Austrália, mas já está se espalhando por todo o mundo. É uma coisa, um fato relevante, que agora ele é incipiente, está no início, mas vai crescer e vai atingir muita gente, vai trazer muito constrangimento, muito prejuízo. E por falar em constrangimento, veja esse vídeo, que vídeo estarrecedor. Isso aconteceu na China. Pessoas que não obedeceram ao governo, não se submeteram à vacinação, são execradas publicamente. Eles vestiram essas pessoas com essa roupa de proteção biológica e colocaram esses cartazes com as fotos dela e expôs essas pessoas depois de transitar pela cidade com as sirenes ligadas dentro de uma jaula de um caminhão de porcos. Os colocou em praça pública para que todos vissem cidadãos que não se submeteram às determinações do governo chinês. Isso é o comunismo. Para quem defende comunismo, socialismo, acha que é lindo, é isso que estão querendo trazer para nós. Então presta atenção. Nós precisamos fortemente lutar contra a imposição desse documento que nos obriga a submeter a esse tratamento. Esse documento não tem nada a ver com saúde pública. Esse documento é uma forma de controle social exercido pelo Estado sobre a pessoa. No futuro, será usado alguma coisa semelhante ou outro tipo de instrumento, mas com o mesmo propósito de tirar da sociedade os servos de Deus. O inimigo, o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai usar alguma marca que vai nos excluir da sociedade. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Agora eu quero recordar com vocês alguns fatos de 2021 que foram marcantes para nós, fizeram toda a diferença na nossa história recente e está nos impactando e vai nos impactar fortemente daqui para frente. O primeiro fato que eu quero esclarecer ou simplesmente mencionar é a questão da vacinação contra essa doença da pandemia que foi realizada pelo governo federal. Mesmo que muitas pessoas reclamassem, dentro do tempo hábil necessário e possível, o governo conseguiu comprar, distribuir e aplicar vacinas para o combate da doença em todo o território nacional, inclusive
nas áreas indígenas, e só não foi vacinado quem não quis. E isso foi em tempo recorde. O Brasil foi um dos países mais eficazes nessa aplicação da vacina. O que a imprensa e muitos opositores fizeram de campanha, de alarde, de barulho, é apenas para tentar denegrir o governo. Mas a verdade é que a vacina foi adquirida, distribuída e aplicada em quem quisesse, em tempo recorde, de uma forma muito eficaz e eficiente. Segundo fato relevante que nós vimos foi a implantação daquela CPI no Senado Federal da Covid. Foi um ato vexatório, inócuo, mal intencionado e infrutífero. Só roubou o tempo daqueles políticos que lá estão, só desgastaram a sociedade, só levantaram mentiras, denegriram a imagem de muito cientista, abusaram da autoridade. Enfim, foi um fato lamentável na história política do nosso país, que não tem nenhum benefício, só trouxe prejuízo. Outro fato relevante que é importante a gente lembrar é a questão do voto impresso auditável. A CCJ do Congresso, da Câmara, analisou e tinha maioria para aprovar a exigência, né, aquela alteração da Constituição lá, da PEC, que exigia o voto impresso auditável com contagem pública. E num ato absolutamente antidemocrático e até de interferência entre poderes, juízes do STF e do TSE se reuniram com 11 líderes de partidos políticos e, milagrosamente, da noite para o dia, a votação que tinha maioria favorável ao voto impresso simplesmente desmoronou e ele foi derrotado no Congresso. Também, assim que saiu da CCJ, foi para a Câmara, o que não é comum. O presidente da Câmara, vendo que havia ambiente para a derrota da proposta, ele colocou em votação imediata, não dando tempo para as pessoas se manifestarem, para o público se manifestar. É um ato vergonhoso do Congresso Nacional que nos expõe a uma fragilidade do processo eleitoral muito grande. Foi um outro fato político que é relevante para a nossa história. Outro fato relevante que marcou o ano 2021 e que é uma vergonha e ainda está acontecendo é o cancelamento das condenações do ex-presidente Lula e de alguns políticos ligados a ele na Operação Lava Jato. O STF, descaradamente, de forma vexatória, tem absolvido criminosos confessos, como é o caso do próprio ex-ministro Palocci, que confessou que cometeu crime de corrupção. No entanto, ele foi absolvido, liberado da cadeia e liberado até de uso de tornozeleira. Em contrapartida, esse mesmo STF que está absolvendo criminosos, ele, por sua vez, está perseguindo e condenando cidadãos conservadores, sejam eles políticos ou não. Como é o caso do Daniel Silveira, o deputado estadual, como é o caso do Roberto Jefferson, presidente do PTB, como é o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Como é o caso do jornalista Alan dos Santos, e pressionando as plataformas de rede social, desmonetizando canais de comunicadores, de críticos de política, como aconteceu com o encerramento do canal do Terça Livre, o canal Te Atualizei da Bárbara sendo desmonetizado ou retido as suas receitas, tudo numa tentativa de calar, silenciar o povo. É uma vergonha isso que esses ministros estão fazendo. Eles deveriam se colocar no lugar deles como juiz e julgar e não legislar. Eles têm mais que ficar quietinhos, eles são nossos servidores públicos e não donos do país. Eles se colocaram na posição de verdadeiros ditadores atentando contra a democracia do país. Lamentável, vergonha. Outro fato muito relevante que vale a pena lembrar são as várias manifestações pró-governo que ocorreram durante o ano de 2021, mas particularmente a do dia 7 de setembro, em que o povo claramente dava autorização ao governo federal de providenciar uma intervenção militar. O governo, então, deveria convocar o Conselho da República para decidir se faria essa interferência, essa intervenção, e tinha o respaldo popular. Por algum motivo, e parece que foi por um aconselhamento do ministro general Heleno, o presidente não tomou essa providência na esperança de que os governos pudessem passar a agir de forma harmônica, o que não ocorreu. E hoje nós vemos uma ditadura do judiciário sobre a nação. Qualquer partido de esquerda provoca o judiciário decide favorável a esse partido de esquerda, obstruindo claramente, voluntariamente, descaradamente, o exercício da democracia no país. Outra coisa que a gente vê também que foi um fato relevante, marcante, foi a indicação para a nomeação como ministro do STF do advogado da AGU, advogado-geral da União, André Mendonça. Por ele ser um cristão, o STF não quis, o plenário do Senado não queria, mas principalmente o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, como o presidente lá da CCJ, ele não colocava o nome do ministro André Mendonça para apreciação pela casa. Então tentaram boicotar, tentaram pressionar para que fosse substituído esse nome a fim de que não entrasse um cristão ali no STF. Mas o povo de Deus, por todo o país, orou incessantemente e Deus, na sua soberana vontade,
entendeu de permitir que ele fosse confirmado no cargo, empossado e hoje ministro. Nós precisamos orar continuamente para que Deus dê sabedoria, força e coragem para que o ministro André Mendonça não vai defender cristianismo, mas vai defender a Constituição, porque é para isso que ele está lá. Outro fato relevante foi exatamente isso que eu já falei, a questão do Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, agora Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, pessoas que foram nomeadas, eleitas para ser presidente dessas casas, que boicotaram o país, boicotaram todas as iniciativas conservadoras de políticos alinhados com o governo. Tudo que eles podiam fazer para atrapalhar a governança, eles fizeram. Mas o país segue prosperando graças ao trabalho de parte desses senadores e deputados, graças ao trabalho, e aí principalmente graças ao trabalho da maioria dos ministros deste governo que tem se empenhado fortemente em produzir o bem para a nação. E isso tem feito a diferença para o povo brasileiro. Alguns fatos políticos também muito relevantes de 2021, são fatos internacionais, vale a pena mencionar. Primeiro, a China se tornou a maior potência mundial. Potência econômica, ela ainda não é a maior, mas está próxima. Militar e científica. A China ela tem hoje um poderio militar assustador, só semelhante ao do próprio Estados Unidos, e até maior que o da Rússia hoje, e ela está ameaçando seriamente a soberania de nações. E já começa com seu vizinho de cara, Taiwan, é ameaçado pela China, que se diz dona de Taiwan, ou parte de Taiwan é parte dela. Na verdade, Taiwan foi formado da fuga de cidadãos chineses que resistiram à Revolução Comunista promovida por Mao Tse-tung, onde houve um massacre. 60 milhões de chineses morreram por causa dessa Revolução Comunista na China. E esses que fugiram para essa ilha formaram ali a nação de Taiwan. E a China hoje quer tomar Taiwan para si. E daí para frente, não se iludam. Não vai ficar só em Taiwan. Então é só o primeiro. É também a potência econômica, porque praticamente tudo que a gente adquire é made in China. Então, quando eles simplesmente boicotam algum produto para fornecimento ao mercado, esse produto some e o preço vai lá para cima. Nós vimos isso durante essa campanha dessa doença. Faltava máscara, seringa, medicamentos e tudo, a matéria-prima vinha e vem de lá. O mundo precisa descentralizar de lá para que a gente tenha alguma expectativa de melhora. E tecnológica, com a tecnologia da 5G, com a tecnologia aeroespaciais que eles têm desenvolvidos e militar, eles hoje são uma potência tecnológica no mundo. Isso faz toda a diferença para o controle do planeta. Outro fato relevante é a Rússia, que estava quietinha, agora resolveu despertar o seu ímpeto militar. E agora está ameaçando a Ucrânia e, principalmente, pior, está ameaçando toda a Europa para proibir que a Ucrânia, a Bielorrússia e países nórdicos, se eu não me engano a Dinamarca e a Noruega, entrem para a OTAN. Eles não querem isso, porque a OTAN foi criada exatamente para conter esse ímpeto militar russo. E eles não querem isso. Vocês não querem porque eles têm alguma intenção por trás. E eles são um país de uma potência atômica e eles são muito dados às práticas de guerra militar. Outro assunto muito relevante que aconteceu em 2021 foi a destruição da potência do Império Norte-Americano. Esse globalismo, esse esquerdismo que invadiu os Estados Unidos através de essa ideologia praticada pelo Partido Democrata está destruindo os Estados Unidos de dentro para fora. Um estado norte-americano, que é a Califórnia, fortemente esquerdista, está aprovando leis e perseguindo cidadãos que não se submetem a esse tratamento dessa doença, de uma tal forma, favorecendo a criminalidade e outras práticas comuns à esquerda, que muitos cidadãos americanos estão fugindo da Califórnia, muitas empresas estão fugindo. Um exemplo icônico disso é a própria Tesla do Elon Musk, que está saindo da Califórnia e indo para o Texas, né? Porque está ficando impraticável viver e trabalhar e produzir em Estado socialista. E a gente sabe que é assim mesmo. Vídeo o que aconteceu com a Venezuela, com a Argentina, o que em breve vai acontecer com o Chile, porque eles vão fazer uma constituinte lá, que vai ser uma constituição totalmente socialista. Outro fato relevante que a gente precisa considerar é o que aconteceu na Austrália, nesse combate a essa pandemia. Como a Austrália tem tratado seus cidadãos de forma desrespeitosa e de forma autoritária. O nazismo renasceu na Austrália, e isso é um laboratório para ser aplicado em todo o mundo. E esse documento sanitário que eles querem pôr a gente faz parte desse projeto. E tudo isso, esse nazismo, entre aspas, faz parte do futuro do mundo nas mãos do anticristo, que vai controlar tudo com mão de ferro. Outra coisa que é importante a gente considerar são que os lockdowns promovidos mundo afora só conseguiu promover a quebradeira de empresas, desemprego, miséria, pobreza e, por fim, a escassez de produtos com a inflação, o que é natural, óbvio, e isso é o que se deseja, o caos. E eles conseguiram trazer essa situação calamitosa para o mundo. Então, se hoje você reclama que os preços estão disparados, é porque o dólar disparou, e o dólar disparou porque a inflação mundial disparou, a inflação disparou porque os lockdowns destruíram parte da economia e a escassez de produto. Quando há escassez de produto, e você vai comprar um produto escasso, o preço dele sobe, é isso que acontece, isso que é a inflação. Então é isso que está afetando o seu feijão com arroz dentro de casa.
O lockdown foi pensado para fazer isso. Há um plano muito maior por trás dessa pandemia, além da própria pandemia. É um plano do globalismo que faz parte dos projetos do anticristo. E por fim, a gente vê crescer em todo o mundo o poder das ideologias LGBT e feministas. Eles estão influenciando os governos, os políticos, e no fundo isso está atentando contra a palavra de Deus. No fundo, tudo é ataque aos valores cristãos, ataque a Deus, e usa-se para atacar a Deus a destruição dos valores cristãos, éticos, morais. A palavra de Deus é um empecilho grande para eles. A gente também precisa considerar que nesse ano de 2021 o governo realizou muitas coisas boas. A gente vê, foi feita a transposição do Rio São Francisco, levando água abundante lá para regiões áridas, estéreis, pessoas que estavam, não são estéreis, são secas, pessoas estavam vivendo em penúria décadas, a vida inteira, sendo que a solução é simples, fácil, se não houver corrupção. Tão fácil que foi realizada nesses 3 anos de governo. A gente viu uma coisa boba, mas tem um significado muito grande. O Acre era um país isolado do Brasil, não tinha uma comunicação terrestre. Para a pessoa sair ou entrar no Acre, tinha que ser via balsa e ficava ali sujeito àquele pedágio. E o ministro Tarcísio foi lá e construiu uma ponte e pronto, acabou. Ligou o Acre, deu dignidade para aquele povo, para aqueles caminhoneiros que precisavam transitar para lá e para cá o tempo todo. É uma coisa simples, mas que foi feita e é muito significante. Uma coisa muito significante também em 2021 é que nós temos acumulados dentro desse ano, dentro dessa pandemia, no auge da crise, que o mundo está em crise, nós temos um saldo de 3 milhões de novos empregos, carteira assinada, no meio da pandemia, um saldo positivo de criação de empregos. Enquanto o mundo está quebrando, o Brasil está prosperando, não em cima da desgraça dos outros, mas em cima de trabalho sério. Nós vemos aí, como você vê na imagem, a construção, a concretização do projeto muito bom da Ferrovia Norte-Sul, e depois de construir essa coluna dessa espinha, vão ser construídas vias laterais que vão atravessar do interior até o litoral do Brasil. Vai ser muito bom esse trabalho. Leilões de obras de infraestrutura, foram realizados 79 leilões em 2021, o que é algo muito bom para o país. Nós temos 22 leilões aeroportuários para construção ou modernização de estruturas, 13 de portos, 3 de rodovias, 1 de ferrovia, e temos 49 pedidos de autorização ferroviária. São pessoas querendo construir ferrovias e operar as ferrovias. 49 pedidos de construção de ferrovias, o que significa um total de 12.200 quilômetros em ferrovias. O que isso vai importar? Vai importar em um investimento de 165 bilhões em obras no Brasil. E isso vai diminuir o custo do Brasil, porque nosso modal de transporte, que é totalmente rodoviário, gasta petróleo, gasolina, essas combustíveis, vai passar a ser boa parte dele ferroviário. Hoje nós temos 20% do modal de transporte nas ferrovias, e com essas 49 pedidos de autorização, mais os leilões já realizados, o Brasil vai passar de 20% para 40% do modal de transporte para ferrovias, baixando o custo do transporte das mercadorias e, com isso, baixando a inflação. O custo da mercadoria na prateleira, o arroz, o feijão, a soja, o fubá, vai chegar bem mais barato para nós, consumidores, e particularmente para as pessoas com menor poder aquisitivo. Então nós temos coisas muito boas que aconteceram em 2021. Aconteceu também o auxílio emergencial, que evitou de milhões de brasileiros passarem miséria, fome, nesse período de pandemia. E também o combate sério ao desmatamento e ao incêndio nas regiões florestas do Brasil, particularmente da Amazônia. Nós temos uma redução de 35% das queimadas na região amazônica. Isso porque o Exército Brasileiro se empenhou, dedicou no combate a isso durante esse governo. E aí a gente consegue resultados maravilhosos e benéficos para o Brasil. São muitas notícias, mas não dá para a gente fazer o vídeo tão longo. Então eu vou deixar vocês agora com as boas notícias da semana. Acompanhe aí. Boas notícias recentes. Acompanhe, porque é muito bom a gente saber de coisas boas. Depois, continue conosco, que eu vou ler um trechinho da Palavra de Deus, do Salmo 27.
Vamos ler agora o Salmo 27. Presta atenção, a palavra do Senhor é maravilhosa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, proclamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Essa é a palavra de esperança que eu deixo para você. Precisamos construir um Brasil melhor. Precisamos construir uma igreja mais forte. Para isso eu te convido. Junte-se a nós. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários. É muito importante que esse canal cresça para que a gente possa fortalecer, orientar, educar a nossa população. E este ano que vai se iniciar, 2022, que tem eleição para presidente e para deputados e senadores, nós queremos te orientar a fazer a melhor escolha para o bem do Brasil, para o bem da igreja. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, feliz ano novo, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.